neste Instagram que eu uso para falar de processo, que é algo que eu gosto bastante, e aqui eu vou trazer um tema que eu já trouxe, que é o de Niklas Luhmann, né, a legitimação pelo procedimento. Mas o que eu quero comentar é que, lendo O Tempo e o Direito, do François Hoste, hoje, eu encontrei uma correlação muito fácil entre ambos os autores. Luhmann fala sobre a legitimação pelo procedimento, né? A questão do processo, né? Qual é o procedimento, a sucessão, o encadeamento de atos processuais em determinado processo e a legitimação, né? A partir disso, esse procedimento que vai estabelecer ritualísticas e vai afastar os litigantes do próprio processo, dar um afastamento de suas dores que estão ali no processo, até porque elas vão ser representadas por outrem, né? Aqui no Brasil a gente pode até falar da possibilidade da autopostulação pela parte, mas são em hipóteses muito específicas, né? E não é só isso a legitimação pelo procedimento, mas eu gostaria de entrar no assunto do François Hoste na obra O Tempo e o Direito, que eu não havia lido ainda, comecei a ler e já achei bem interessante, dá para fazer correlações. E aqui nessa obra, O Tempo e o Direito, Hoste, que é um professor belga, ele vai se aprofundar em falar do tempo, mas pelo viés do direito. O tempo, ele começa a falar de Cronos, que é o deus do tempo, e nos conta a história de Cronos, como ele decepou os testículos de seu pai. E Cronos é muito importante, né? Porque ele separa o não tempo do tempo. Então, essa dualidade. E a partir dessa dualidade, o autor traz alguns questionamentos na obra. Mas quando ele começa a entrar, já logo no começo, nessa parte jurídica, o Hoste traz um questionamento. E ele traz Aristóteles, uma passagem de Aristóteles em que Aristóteles seria perguntado qual seria o proveito das alterações legislativas recorrentes, mas a partir da resposta de Aristóteles, o que Hoste vai nos dizer? E vai nos dizer que o tempo para o direito não é o tempo como às vezes nós imaginamos. Não quer dizer aqui uma legitimação do direito pelo tempo, no sentido de que algo tem que estar imposto ali por 2000 anos, né? Até porque as sociedades mudam, são cambiantes, mas o que Hoste traz de correlação, até para explicar qual seria a relação do tempo e do direito, é a analogia com o tempo do processo. E o que é o tempo do processo? Ele vai falar que é dos atos processuais e dos procedimentos. Isso traz uma temporalidade ali no processo, que a partir da catarse, né, inclusive com a passagem do tempo, acaba lavando as pessoas, de uma certa maneira, das questões internas provenientes daqueles litígios em juízo, né? Então fica fácil essa correlação entre Luhmann e Hoste neste ponto, né? E embora Niklas Luhmann não tenha falado tão expressamente sobre a questão do tempo, é lógico que o tempo importa no processo e na legitimação pelo procedimento, pelo próprio fato do procedimento ser uma concatenação, né? Ele é um sobrevir, né, de diversos e diferentes atos processuais e momentos processuais, né? Com obrigações para as partes, preclusões, etc.
E as preclusões vão fazer com que, por exemplo, na seara civil, você não busque a verdade real. É a verdade do processo que será estabelecida ali. Por isso que as preclusões são muito importantes. Para o processo não ser um eterno revolvimento. E isso precisa ser observado sempre com muita seriedade. O processo e os procedimentos, eles não são previstos à toa, por qualquer motivo, e a instrumentalidade das formas nem sempre deve ser ali utilizada para afastar a rigidez que se exige, né, que se exige. Por quê? Porque o sistema de preclusões, ele vai nortear as partes, vai legitimar a decisão e fazer com que não se revolva toda e qualquer matéria a qualquer momento do processo, para que tudo vire uma eterna rediscussão e o caos. Perceba-se, é o tempo infinito looping, sem as preclusões, sem a concatenação do procedimento. Então, o procedimento, ele pode servir até mesmo como forma de pacificação social, por meio do processo, por meio da legitimação de uma decisão. Eu até cheguei a pensar em algumas questões, se poderíamos encarar, por exemplo, o não-tempo, enquadrando nele até mesmo o direito natural, por ser algo intangível e que por isso mesmo não está no tempo. É meio paradoxal. O direito natural, ele é de alguma forma sobrenatural e dessa mesma forma ele é atemporal. O sobrenatural, ele é atemporal, principalmente quando nós falamos em criação, porque se nós admitimos a temporalidade, a sobrenaturalidade não subsiste muitas vezes, né? Se nós falarmos de algo que cria, de alguém que cria, quem criou? Quem criou? Então, muitas vezes temos que trabalhar com o não-tempo. A sobrenaturalidade, muitas vezes, ela subsiste como não-tempo, com a não-temporalidade. Ocorre que, com o reinado de Cronos, aqui metaforicamente, nós não conseguimos atingir o não-tempo. Nós ficamos presos sempre à fugacidade do presente, porém abertos à observação do passado e um pouco incertos quanto ao futuro. É isto que Cronos nos impõe com o seu reinado. Então, a cognição, ela ocorre a partir de nós, seres conscientes temporais. Nós não enxergamos e temos uma dificuldade tremenda em trabalhar com o direito não temporal. Nós trabalhamos com o direito temporal. O que é o direito sem o tempo para seres temporais e efêmeros? Me parece uma simples possibilidade, algo intangível, meramente projetado. Não é algo que possamos compreender e apreender. É a sombra que se vê nas paredes da caverna, mito de Platão. Porque como nós vamos compreender algo em sua integralidade se nós não dispomos dos mecanismos sensoriais que nos fazem apreender o que é esse tempo não temporal e, consequentemente, o direito não temporal, um direito não baseado na temporalidade. Se nós não vivenciamos e não somos capazes de vivenciar o não-tempo enquanto seres temporais, nós humanos temos que trabalhar o direito de forma temporal. Hoste coloca expressamente, aqui eu vou ler uma passagem, que o tempo, vê-se, é a própria substância da lei, a condição
de seu poderio. Fecha aspas. Isso não quer dizer que o jurídico, o que é jurídico, o direito, exija um longo tempo. O importante seria um tempo próprio, carregado de sentido instituinte. Abre aspas. O tempo do processo oferece disso uma boa aproximação. Fecha aspas. Que é o que eu disse antes neste vídeo, da analogia que Osh faz entre tempo e o direito a partir do tempo do processo.